Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de PC do inscrito aqui do canal. Esse vídeo aqui vai ser para falar das configurações dos inscritos José Felipe e Ivan Wu, respectivamente 345 e 346. Espero que vocês gostem e vamos às imagens que eles mandaram. Começando pela imagem de confirmação do inscrito José, nós temos aí uma foto só para comprovar, né, que realmente a configuração é de um inscrito. O gabinete da configuração dele é um NZXT Phantom 240, um gabinete que me agrada bastante pelo seu design. Na verdade, todos os gabinetes da linha Phantom da NZXT são bem interessantes. A parte frontal deles é toda lisa, mas tem alguns traços bem bacanas, que já é bem característico da marca. Apesar de ser bem parecido com o NZXT 410, né, que normalmente aparece mais aqui no Brasil, esse modelo 240 ele é um pouquinho menor, mas na parte de dentro dele, como vocês vão ver nas próximas imagens, ele é quase que idêntico ao 410, muda só em poucos aspectos. No painel do 240 temos dois USBs 3.0 e entrada e saída de áudio, diferentemente do 410 que tem também um controlador de fan. Ele leva um acrílico na tampa lateral que é bem grandão, né? Pega praticamente toda a configuração de dentro do gabinete. Quanto ao suporte a ventoinhas desse gabinete, nós temos dois na parte frontal, dois na parte do topo, um embaixo do lado da fonte e o último na parte de trás. São todos furações para fãs de até 120 mm, mas no topo você também pode colocar fãs de 140 mm. Outra característica que difere ele do 410 é que ele não tem suporte a watercooler com radiador duplo, no caso de 240 mm, justamente por ser um gabinete um pouco mais baixo. Sobre o suporte à arrumação de cabos, nesse gabinete dá para organizar muito bem e você consegue fazer uma arrumação bem clean, bem limpa. Tem vários buracos no gabinete e a parte de trás dele tem um bom espaço. Inclusive no site da NZXT eles deixaram especificado, né, o tamanho ali, o espaço que você tem para arrumação de cabos, que é de 1,7 centímetros, então tem espaço suficiente para acomodar os cabos da fonte. E na minha opinião, o José pecou um pouquinho aí na organização de cabos. Creio que com um pouquinho mais de paciência dá para fazer uma organização melhor. Outra informação bacana é que esse gabinete suporta VGAs com tamanho máximo de até 40 centímetros, isso sem a baia dos HDs que fica ali no meio, onde nós temos a opção de removê-la. E com ela instalada, você vai conseguir colocar uma placa de vídeo com tamanho de até 29 centímetros. Sobre a baia dos HDs, você tem ali todas as baias em formato de gaveta, como eu já falei. Essa baia do meio você tem a opção, né, de removê-la. Eu até recomendo que o José faça isso, já que ele não está utilizando, né? No caso ele só tem um HD, que é da Seagate de 1 TB. E no caso são 6 slots para HDs de até 3,5 polegadas. No caso você pode usar tanto SSD quanto HDs convencionais de 3,5 polegadas. A placa-mãe da configuração é da Asus, modelo B85MG, uma placa-mãe intermediária. Está com processador i5-4690, uma pena não ser o desbloqueado, né? Senão dava para subir os clocks do processador, ganhando mais desempenho. Mas ainda assim, é um processador que tem um clock bem elevado, possui um ótimo desempenho. Em questão de memória RAM, ele está muito bem servido, são dois módulos de 8 GB cada um, são memórias da Kingston HyperX Fury, clock de 1600 MHz. A placa de vídeo da configuração é uma GTX 970, modelo FTW da marca EVGA. É uma placa de vídeo excelente, vai rodar todos os jogos atuais em Full HD, com gráficos bem próximos do Ultra, se não no Ultra, né, dependendo do jogo. A dissipação dela é Dual Fan e ela vem com overclockzinho de fábrica. Para finalizar, a fonte da configuração é uma EVGA Supernova 750B, fonte com selo 80 Plus bronze e também os cabos são semi-modulares. Dessa maneira você pode colocar apenas os cabos que vão ser utilizados na configuração, reduzindo o número de cabos dentro do gabinete. Eu cotei o PC completo do José por R$ 4.300. Ele tem um PC muito bem equilibrado e, como eu falei, provavelmente ele consegue rodar todos os jogos sem nenhum tipo de problema. Sobre upgrades futuros dessa configuração, não tem muito o que a gente falar, né? Eu sugeri ele colocar aqui um CPU Cooler, no caso um Air Cooler da Deepcool, modelo Frostwing 2.0, e também a inclusão de um SSD para ter aquele ganho no carregamento dos jogos que vão estar instalados no SSD.
A configuração dele é bem completa e, ao meu ver, está até preparada para colocar uma nova placa de vídeo no futuro, quando a GTX 970 já não rodar os jogos atuais, o que, ao meu ver, vai demorar bastante tempo para acontecer. A próxima configuração vai ser do inscrito Ivan Wu. Como vocês podem ver pelas caixas, a configuração dele já é um PC um pouquinho mais de entrada, um pouquinho mais modesto. Ele inovou aqui na foto de confirmação, usou o tablet dele, né, com o canal aberto. E tá aí a foto de comprovação de configuração do Ivan Wu. Bom, o gabinete dele é um gabinete padrão ATX. Ele não sabe o modelo, bem provável que ele tenha reaproveitado o gabinete de outra configuração um pouquinho mais antiga, o que é bem válido, porque você vai acabar economizando uma grana no gabinete, que é um componente que não vai mudar o desempenho, pelo menos diretamente, né? Claro que dependendo também do fluxo de ar do gabinete, os componentes podem superaquecer, mas nesse caso aqui, como a gente vai ver aí nas imagens, o gabinete, apesar de ser pequeno, ele é até bem estruturado. Sobre o design dele, design bem simples, não tem muito o que a gente falar, todo preto em Black Piano, né? Dá pra ver pelas digitais, essa tinta Black Piano é uma tristeza quanto a isso. Na tampa lateral ele tem entradas de ar, mas creio eu que não sejam entradas para fãs, até pelo tamanho. Talvez dê para adaptar ali um fã de 80mm, não sei dizer ao certo. Mas ainda assim, mesmo sendo um gabinete padrão ATX, você consegue colocar um fã na parte frontal dele de 80mm e mais um também na parte de trás. Então ele tem meio que um fluxo de ar razoável, né, para um gabinete padrão ATX. Essa é uma imagem pegando o gabinete, né, da parte de dentro dele. O gabinete está sem a tampa lateral, então fica bem visível toda a parte interna. E o Ivan até que conseguiu organizar bem os cabos. Mesmo esse gabinete não tendo um suporte ideal, né, para cable management, a fonte dele ajudou bastante porque ela tem aqueles cabos mais finos. E ao menos não tá aquele monte de cabo aparente quando normalmente a gente vê em gabinetes mais padrões. Nessa outra imagem nós podemos ver ali o HD dele, né, a baia dos HDs. Esse é um gabinete bem simples mesmo. O Ivan tem apenas um HD de 500 GB da Seagate. Uma dica, não sei se dá para fazer nesse gabinete, é rotacionar esse HD de forma que os cabos SATA, né, as conexões, fiquem viradas para a parte frontal. Dessa maneira dá para esconder melhor esses cabos. O kit do Ivan, no caso processador, placa-mãe e memória, ele tem aí uma placa-mãe 10GB H61M DS2, que é uma placa-mãe básica. O processador dele é um i3 de segunda geração 2100 e de memória ele tem 8GB no total, são dois módulos de 4GB, memória da Kingston com clock de 1333 MHz, daquelas mais padrões sem dissipação. A placa de vídeo do Ivan é uma GTX 750 Ti, modelo da PNY de 2GB, uma placa de vídeo com ótimo custo-benefício, muito boa para um PC de entrada, consegue rodar muito bem os jogos atuais, tem diversos testes dela aqui no canal, eu já pude testar uma GTX 750 Ti, no caso o modelo da Asus, aqui a gente tem um modelo da PNY, não muda muito, o modelo da PNY até tem um overclock de fábrica, diferentemente do modelo que eu testei, que não tinha. Um detalhe é que a GTX 750 Ti não tem pinagem nenhuma extra, né? Não tem nenhuma conexão extra para que a gente coloque o cabo PCI da fonte. Isso significa que ela tem um TDP bem baixo, abaixo de 75 watts, que é o máximo que o slot PCI Express pode alimentar. Isso, é claro, indica também que é uma placa de vídeo que consome bem pouco. Falando sobre energia, nós temos aí uma fonte da XFX modelo XT de 400 watts. É uma fonte que tem o selo 80 Plus bronze. Eu infelizmente não encontrei nenhum tipo de review e análise dessa fonte. Algo que me chamou bastante atenção foi quanto aos fios, os cabos dessa fonte, que é daquele tipo um pouco mais fino, porém também mais maleável e, consequentemente, mais fácil da gente manipular esses cabos dentro do gabinete, além de dar um aspecto um pouquinho mais bonito ao meu ver. Bom, eu contei a configuração do Ivan por aproximadamente R$ 1.850. É uma configuração de entrada, porém muito bem equilibrada e com ótimos componentes em termos de custo-benefício. Só lembrando que os preços que eu atribuo às configurações são uma estimativa e eles podem variar bastante conforme a data que você está vendo esse vídeo, beleza? Já sobre upgrades para essa configuração, eu sugiro que ele troque o processador para um i5 de segunda ou de terceira geração,
Não importa muito o modelo, eu coloquei aqui o i5 3470 porque eu encontrei ele usado no Mercado Livre por R$600, que é um preço muito bacana. O i3, por ser um processador dual-core, em alguns jogos a gente já vê que dá um gargalo, então seria bacana a troca para um i5. E também um outro upgrade mais futuro, né, mais para frente, eu coloquei aí uma GTX 1050 Ti da Zotac de 4 GB. É importante lembrar também que, como upgrade futuro, se tiver um dinheirinho sobrando, dá até para colocar uma GTX 1060, sendo um modelo mais de entrada que não tenha conexões extras de energia. Mas para não mudar a pegada do PC, né, que é um PC um pouco mais de entrada, a GTX 1050 Ti eu acredito que se encaixe melhor na configuração. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de PC do Inscrito. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário também a respeito das duas configurações. Não se esquece, se quiser participar do PC do Inscrito, o link vai estar aqui embaixo para vocês seguirem o passo a passo. Um abraço a todos, tamo junto, valeu, obrigado por assistir e fui! So in love with you.